né, eu lembrei do meu exame de ordem, eu lembrei da pergunta erro de tipo e erro de proibição, que não respondi à época, que não tinha a menor ideia do que se tratava e que talvez tenha sido um grande impulsionador para os meus estudos, né? E que certamente fizeram com que eu me aprofundasse um pouco mais e me tornasse talvez uma das alavancas para me tornar advogado, claro, professor e escritor sobre a matéria penal. Muito bem. Pessoal, olha só, hoje eu queria fazer uma reflexão acerca do direito penal e do processo penal para falar deste sujeito aqui, ó, Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes, né? Erro de tipo e erro de proibição. Por que que eu resolvi falar sobre isso, né? Eu estava refletindo e pensando, né, na vida e pensando na época que eu fiz a prova da OAB. Fiz a prova da OAB. Na minha época, né, eu me formei em 1994 e fiz a minha primeira prova em 94, estava fazendo 30 anos, e aí a primeira fase era a prova de peça e questões, e a segunda fase era uma fase de uma fase oral. Então, a primeira fase eu fiz em dezembro de 1994. Lembro que eu não tinha nem ainda terminado a faculdade, efetivamente, ainda tinha prova na faculdade, e depois a segunda fase eu fiz no final de janeiro de 95, né? E foi uma fase oral. Bom, eu trabalhava no fórum e por trabalhar no fórum eu tinha muito contato, né, com o processo. Então eu achava que sabia muito do processo, sabia nada, né, mas achava que sabia. A gente sempre acha que sabe, né? E ainda trabalhando no fórum, eu achava que entendia bem do assunto. Aí eu fui para a primeira fase, passei na primeira fase, aí eu fui para a segunda. E na segunda, pessoal, oral, eu estudei. Não estudei muito, lembro de ter feito algumas anotações, tal, e estudei alguns temas ali aleatoriamente, sem orientação. Eu fui só só fui efetivamente estudando alguns pontos, né? Então eu estudei muito precariamente, estudei muito pouco mesmo para a segunda fase do exame da OAB, tá? E no dia da arguição, era numa faculdade aqui em São Paulo, e aí as pessoas ficavam assistindo, né? E eu era o primeiro a ser arguído. E uma das pessoas da banca não compareceu por algum motivo lá. E aí demorou, e aí aquela agonia foi aumentando, porque eu era na lista ali o primeiro a ser ouvido. Aí o presidente ali geral do exame de ordem daquela época, como a pessoa faltou, né, ali da banca, ele assumiu a banca. Então eu fiz direto com o presidente ali, né? Não o presidente da OAB, mas o diretor responsável lá pelo exame de ordem. E aí, pessoal, era uma sabatina, você tinha que apresentar ali uma peça, né, de um ponto que foi sorteado oralmente, falando ali. E nisso eu fui muito bem. E depois tinham as perguntas. E aí as perguntas, nossa, eu deixei de responder um monte de perguntas, mais um monte de perguntas. E uma pergunta que foi feita tem a ver aqui com o livro do professor Luiz Flávio Gomes, Erro de Tipo e Erro de Proibição. Porque me perguntaram o seguinte: discorra sobre erro de tipo e erro de proibição. Foi uma das perguntas. E aí, qual foi a minha resposta? Nenhuma. Para ser mais exato, eu não tinha a menor ideia do que era erro de tipo e erro de proibição. Olha só, estamos falando de uma pessoa que até certo ponto era estudiosa, no meu caso, uma pessoa que trabalhava no fórum, que ralava bastante na vida, uma pessoa que sempre gostou de livros, sempre tive muitos livros, né, desde a época de faculdade, não tinha muitas condições de comprar os livros, mas tinha já muitos livros.
E quando me perguntaram sobre erro de tipo e erro de proibição, eu não tinha a menor ideia. E gostava de direito penal e processo, eu não tinha a menor ideia. Mas essa eu deixei de responder. Mas isso foi um desafio para mim. Por quê? Porque a partir de então eu falei, eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais. Eu fiquei indignado por que eu não sabia de erro de tipo e erro de proibição. Claro que essa não foi a única pergunta que eu deixei de responder. Deixei de responder outras perguntas também. Mas erro de tipo e erro de proibição marcou na minha cabeça. Eu falei, poxa, eu já sabia, olha só como é que era. Eu já sabia que o professor Luiz Flávio Gomes tinha o livro O Erro de Tipo e Erro de Proibição. Na época, eu era muito, mas muito ligado nas coisas que o professor Luiz Flávio Gomes produzia, porque mesmo na época de faculdade assisti diversas palestras, e assim que eu me formei, no ano de 1994 para 95, em 95 eu fiz uma pós-graduação diretamente com o professor Luiz Flávio Gomes. Então eu já tinha contato com muitas matérias do professor Luiz Flávio e sabia que ele tinha o livro Erro de Tipo e Erro de Proibição, mas não soube responder ali na prova sobre erro de tipo e erro de proibição. Isso foi desafiador para mim, que gostava, como gosto até hoje, de direito penal e processo penal. Então acho que isso também foi um dos impulsionadores, vamos dizer, de eu até me tornar professor e também de ter escrito eu mesmo os meus próprios livros e eu mesmo falar sobre erro de tipo e erro de proibição, né? É claro que muitos dos senhores agora estão perguntando, mas professor, tudo bem, você enrolou e enrolou e enrolou, mas não falou sobre erro de tipo e erro de proibição. Olha, para ser exato, o professor Luiz Flávio, aqui no livro, que é um livro muito bacana e ainda é vendido até hoje, mas, olha só que interessante, o erro de tipo está no artigo 20, o erro de proibição está no artigo 21. Então, em dois artigos, basicamente, claro, se explora o 73, se explora o 74 também, mas basicamente em dois artigos, o 20 e o 21, sai um livro. Olha como o direito penal é complexo, né? Porque então o erro de tipo e o erro de proibição são assuntos ali muito importantes, tanto na vida acadêmica quanto na vida prática. Para quem faz o exame da OAB, por exemplo, um dos temas que é mais recorrente na prova, tanto da primeira quanto da segunda fase, é erro de tipo. É um assunto que deve ter em mente, né? Basicamente, para a gente não ficar sem explicação, o erro de tipo é o erro sobre um dos elementos que compõe o tipo. O tipo penal, ele é composto de várias palavras, tem lá um núcleo, que é o verbo, né? Por exemplo, qual é o tipo penal do homicídio? Matar alguém. Núcleo do tipo, matar, né? Então, essas palavras que compõem o tipo. Matar alguém, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Esse é o tipo penal do furto, né? Então, essas são as palavras que compõem o tipo. E às vezes a pessoa tem uma falsa noção da realidade sobre uma das palavras que compõem o tipo penal. Por exemplo, o sujeito matou uma pessoa, mas não imaginava que era uma pessoa, achava que era um animal. Por exemplo, ele está no meio na floresta e ele atira para matar um animal e no final é uma pessoa. Então, na prática, ele matou alguém, uma pessoa, um ser humano, mas ele teve um erro sobre um dos elementos do tipo. Qual? O alguém. Ele não achava que era alguém, né, um ser humano, ele achava que era um animal. Então, isso é o erro de tipo. Já no erro de proibição, é claro que tem muitas variações, tá, pessoal? Estou simplificando aqui, porque, como disse Luiz Flávio, tem um livro inteiro falando disso. Agora, no erro de proibição, o agente ele pratica uma conduta achando que aquela conduta é uma conduta certa, quando na verdade é uma conduta errada. É um erro da proibição, não é? Então, um exemplo: até os anos 90, no Brasil, as pessoas podiam ter arma, né? Em casa. Podiam ter arma em casa. O que você não podia era levar a arma na rua, porque isso era porte ilegal de arma, que era contravenção penal até os anos 90. Mas em casa, todo mundo tinha arma.
Todo mundo, estou generalizando, mas muita gente tinha arma, certo? Muito bem. Aí o que que acontece? Imagine que uma pessoa que estava no Brasil nessa época tinha arma em casa, e aí, por um motivo ou outro, essa pessoa saiu do Brasil e quando voltou, a legislação já tinha mudado. Por exemplo, né, chegou aí o Estatuto do Desarmamento e criminalizou a conduta de ter arma em casa, é a posse de arma, posse legal de armas. A pessoa até pode ter arma em casa, mas desde que seja absolutamente legalizada, né? E de repente essa pessoa seguindo um padrão anterior, porque antes as pessoas podiam, todo mundo podia, então ele guardava a arma em casa, né, não se atentou para isso, ele pode alegar o erro de proibição. Claro que eu estou simplificando ao máximo aqui o tema erro de tipo e erro de proibição.